Pai do Senhor, amados, todos os irmãos da igreja e também aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Nesse momento, estamos mais uma vez nos submetendo à palavra de Deus, essa palavra que é vida para nós e essa palavra que faz diferença e nos faz estar mais perto de Deus. Nessa noite eu gostaria de abrir a palavra do Senhor lá em Neemias, no capítulo 4. Neemias, no capítulo 4. Gostaria de ler os versículos de 1 até o número 15. Aleluia. Neemias, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faz que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Neemias era um dos que estavam presos na Pérsia e servia o rei Artaxerxes, e ele tinha uma função muito importante, que era o de beber tudo aquilo que o rei Artaxerxes ele bebia, seja vinho, seja água, seja qualquer coisa, porque naquela época era muito comum as pessoas envenenarem os outros, e o rei ele também tinha uma pessoa muito importante, que era Neemias. Importante por quê? Porque Neemias era como a sombra do rei. Onde ele ia, o rei ia, ele tinha que ir para experimentar tudo aquilo que o rei ia beber. E com isso daí se criou entre eles uma certa aproximação, e ele tinha, através disso, um encargo muito importante no governo de Artaxerxes.
E nesse momento em que Neemias, como estava cativo da Pérsia, junto com todos os judeus, ele tinha ouvido a notícia de que os muros de Jerusalém estavam todos caídos. Naquela época, irmãos, uma cidade, todas as cidades grandes, elas tinham um muro para proteger a cidade e proteger os habitantes e tudo que havia no meio deles. Por isso que era importantíssimo ter esses muros. Os inimigos, eles penetravam e tomavam as cidades se pudessem atravessar os muros. Então, os muros era algo muito importante. E aqui na história de Neemias, nós podemos ver no livro anterior, que é o livro de Esdras, que Esdras tinha edificado o templo que tinha sido derrubado por Nabucodonosor. Mas, e o templo era o centro da adoração do povo judeu, porque lá no templo estava a presença do Senhor, estava a arca da aliança, estavam todas as coisas concernentes a Deus, isto é, o templo era o coração do povo judeu. Então era muito importante que esse templo estivesse protegido através da muralha, porque se não houvesse a muralha, eles poderiam ser destruídos e o inimigo poderia penetrar. E Neemias pediu ao rei Artaxerxes para ir fazer essa importante missão, que era levantar os muros de Jerusalém. E nesse capítulo que nós lemos, nós ouvimos também que Sambalá, que era o governador de Samaria, temos aqui um outro inimigo, Tobias, o Amonita, que também era um governador, e os inimigos não queriam que os muros fossem edificados, porque os inimigos, como Jerusalém estava bem exposta, eles poderiam tomar conta, e se aquele muro fosse erguido, eles já não teriam esse acesso, esse domínio sobre os judeus. E Neemias, então, ele resolveu levantar este muro e falou na presença, como está aqui no versículo 2, falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria. Ele diz: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão a causa dos montões e por as pedras que foram queimadas. Isto é, foram as palavras, essas aqui foram as palavras dos inimigos, que não queriam a edificação do muro. E com essa zombaria, no versículo 3, Tobias disse, estava com ele Tobias o Amonita: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Isto é, quando nós estamos prontos para fazer uma obra, como Neemias está, sempre vem um inimigo para nos enfraquecer, para nos fazer desanimar. Mas Neemias, a primeira coisa que Neemias fez, como ele tinha o costume, e todo judeu também, ele orou a Deus. E, ao ouvir essa zombaria, simplesmente, no versículo 4, orou a Deus dizendo assim: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faze que seja um despojo numa terra de cativeiros. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Isto é, como um servo de Deus, Neemias, ele clamou àquele que podia fazer algo por ele. E, em consequência, no versículo 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura,
porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Por quê, irmãos? Porque todos estavam no mesmo ânimo. Neemias colocou a sua ideia de edificar o muro, e eles, como judeus, também se animaram e começaram a trabalhar, e em pouco tempo, a metade altura do muro, ele já tinha sido edificado, porque todo mundo começou a trabalhar juntamente com Neemias, como sendo o líder. Mas nós sabemos, irmãos amados, que o inimigo, ele não desanima. Mas ouvindo Sanbalá e Tobias, versículo 7, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém avante, que já se começavam a fechar ali as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. E mais uma vez, Neemias estava com outro problema. O inimigo, como não teve êxito na primeira tentativa, na segunda tentativa também Neemias fez a mesma coisa, isto é, dobrou os joelhos e orou a Deus. Porém, nós oramos ao nosso Deus, versículo 9, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. É muito importante aqui ressaltar, irmãos amados, que para nós termos vitória, nós temos que orar em todo o tempo, em toda e qualquer dificuldade que nós tivermos. Nós temos que orar em primeiro lugar a Deus, porque Deus, Ele sabe como fazer todas as coisas irem para o nosso bem. E foi isso exatamente o que Neemias fez. E ele recebeu uma estratégia. Então disse Judá, versículo 13. Então pôs o povo por famílias nos lugares baixos abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. O que ele fez? Não somente trabalhar no muro, mas também ele colocou a metade do pessoal armado em torno do muro, com espadas, lanças, para que todos fossem protegidos, espadas, lanças e arcos. E no versículo 15, porque eles sabiam que o inimigo queria atacar eles, entrar no meio deles e fazer estragos. Mas, amados, como Deus sabe todas as coisas, deu instrução para Neemias diretamente. E no versículo 15, o resultado. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Isto é, metade dos homens daqueles que estavam fazendo a obra, só como sentinelas, e a outra metade trabalhando. Mas também essa outra metade que estava trabalhando, eles empunhavam as suas espadas na bainha, e assim trabalhavam. E Neemias também colocou um corneteiro, digamos assim, alguém que tocava a trombeta. Se houvesse um ataque do inimigo novamente, essa pessoa tocava a trombeta e todo mundo ia para esse lugar onde estava sendo tocada a trombeta, e Neemias dava as instruções. Aleluia! Versículo 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrer a ter convosco, o nosso Deus pelejará por nós. Aleluia! Glória a Deus! Todo aquele que ora a Deus, ele sempre vai ter vitória
na sua batalha, porque você e eu, nós temos a proteção do nosso Deus. Deus pelejará por nós em todo e qualquer problema que nós tivermos. 21. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Mesmo dormindo, a arma estava do seu lado. Aleluia! Eles estavam vigilantes. E nós podemos ver, pelo resto da leitura de Neemias, que o inimigo ele não parou por aí. Em primeiro lugar, como nós lemos do versículo 1 em diante, até o versículo 6, o inimigo veio com zombaria. E do versículo 7, com conspiração, mas a conspiração também não deu certo. Os judeus, eles continuaram a trabalhar no muro. Em terceiro lugar, no capítulo 5 aqui, eles vieram com extorsão. Em quarto lugar, com transigência. Em quinto, com calúnia. Em sexto, com traição. Mas nenhuma dessas coisas teve progresso e nenhum deles deu certo. Neemias continuava juntamente com os seus a trabalhar. E aqui, irmãos amados, no capítulo 6, no capítulo 6, versículo 15, está escrito assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Versículo 16. Sucedeu que, ouvindo todos nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Aleluia! Glória a Deus! Deus é que nos ajuda em todos os nossos momentos. Ele ajudou Neemias em todas as coisas que ele fez. Foi Deus. Aleluia, irmãos. E nós também, acontece isso em nossas vidas. Aleluia. Qual é a arma que nós usamos contra o nosso inimigo? A palavra do Senhor nos diz lá em Efésios 6, que o nosso inimigo não é aquele que está em carne e osso, mas o nosso inimigo, como nós podemos ler aqui em Efésios 6, aleluia, do versículo 12. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aleluia! Aqui no capítulo 6 de Efésios fala da armadura de Deus, daquilo que nós precisamos ter para revestirmos-nos e vencermos todo e qualquer ataque do inimigo. E aqui no versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos uma arma poderosa, que é a palavra de Deus. Aleluia! Mas esta arma tão poderosa, chamada Bíblia, chamada Palavra de Deus, ela não tem efeito se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo.
O Espírito Santo é quem nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse quando ele foi assunto ao céu: eu vou para o Pai, mas vos deixarei outro Consolador, Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. Aleluia! E é o Espírito Santo que nós recebemos em nossas vidas quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que reaviva o nosso espírito para nós entendermos as coisas de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, está escrito algo muito interessante. No versículo 9 diz assim: ora, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Isto é, todo ser humano, ele conhece o seu espírito. Quando nós ainda não conhecíamos a Jesus Cristo, nosso espírito estava morto para Deus. E ele estava bem vivo para as coisas do mundo. Por isso nós fazíamos coisas do mundo. E aqui, irmãos amados, está escrito algo tremendo para nós. As coisas espirituais estão reservadas para todos aqueles que têm o Espírito Santo trabalhando em sua vida. Por quê? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Eu gostaria de relatar aqui um testemunho do nosso irmão pastor Ninaba Sensei, que ele dizia o seguinte: tinha um irmão que estava vindo na igreja e que ele não entendia as coisas, lia a Bíblia, estudava e tudo mais, e ele não entendia o que estava lendo. E por mais que o pastor Jacob Sensei ensinasse, a professora Sensei ensinasse, mas ele não entendia direito as coisas de Deus, colocava dúvida na palavra do Senhor. E por alguns anos foi assim, até que um dia ele teve que se mudar para outra cidade e saiu da igreja e foi para uma outra igreja na cidade para onde ele tinha ido. E lá, depois de uns 20 anos mais ou menos, ele mandou uma carta para o Inaba Sensei, dizendo: Inaba Sensei, agora eu sei por que vocês estavam me ensinando a palavra de Deus e eu não entendia. Era porque eu ainda não tinha nascido de novo. E eu não estava dando lugar ao Espírito Santo, que estava querendo me fazer com que entendesse, e eu resistia a esse Espírito. Hoje eu estou convertido, fui batizado, eu sou um cristão de verdade. É por isso, queridos, que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ele não pode entender a Bíblia, por mais erudito que ele saiba, que ele seja, por mais coisas que ele conheça, pelo nível que ele tenha faculdade, que ele tenha tudo, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não pode entender as coisas de Deus. Mas o Espírito Santo está conosco, aleluia. Assim como Neemias teve vitória sobre o inimigo. Por quê? Porque Deus ajudava ele em todas as coisas e dava todas as estratégias para que ele fosse vencedor. Assim também nós temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. E muitas vezes até quando nós sabemos como orar, como pedir, não sabemos enfrentar
algumas situações, e quando nós lemos a palavra de Deus para procurar ajuda, nós encontramos. Aleluia! Por isso, queridos, nesse momento em que nós estamos enfrentando o inimigo invisível, enfrentando coisas que nós ainda não tínhamos enfrentado, porque o mundo inteiro está enfrentando essa pandemia, nós temos que ter a orientação da palavra do Senhor, através do Espírito Santo, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque estamos, eu acredito, muitos, dentro das suas próprias casas, com a sua família, sua esposa, seus filhos, seu marido, e está havendo uma convivência forçada, digamos assim, mas é nesse momento que nós temos que ter a ajuda do Espírito Santo, lemos a palavra de Deus, ser edificados, e nessa oportunidade nós temos a oportunidade de ensinarmos nossos filhos a ter essa vitória que nós temos hoje, apresentarmos um Deus que nós servimos, esse Deus que nos dá solução para todos os nossos problemas, e nada está escondido perante a face dele. Sejam quais as estratégias do inimigo que queiram nos derrubar, que queiram nos derrotar, Deus, através do seu Espírito Santo, nos ajuda, através da sua palavra nos orienta em tudo aquilo que devemos fazer para ter uma vitória em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.